Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Sou Aguinaldo e hoje vamos falar sobre as medidas de posição central para dados agrupados. Bom, mostrando para vocês a diferença, nós temos dados individuais, tá? Que são esses dados brutos, dados um a um. Aqui nesse caso aqui eu tenho um exemplo de dados do tempo de estudo para 4 estudantes, então eu tenho os dados para cada um deles. E nós temos aqui os dados agrupados. Esses dados agrupados, eles vêm em tabela de frequência. Essa tabela pode vir sem classe ou pode vir com classe. Tá certo? Nesse exemplo aqui, sem classe, eu tenho 4 mais 3 mais 2 mais 1, eu tenho um total de 10 estudantes. Sendo que 4 deles estudaram exatamente 60 minutos cada um deles. Eu tenho aqui um estudante, né? E esse estudante estudou 90 minutos, né? É o tempo de estudo dele. Os dados agrupados com classe, eu também tenho aqui 4 mais 3 mais 2 mais 1, eu tenho um total de 10 estudantes. Sendo que 4 deles, o tempo de estudo deles está no intervalo de 50 a 60 minutos. Então eu tenho aqui um intervalo de classes. E no último classe aqui eu tenho um estudante, né? E ele estudou, o tempo de estudo dele está entre 80 e 90 minutos. Bom, então a gente vai trabalhar com dados agrupados. E nós vamos começar com dados agrupados em tabelas sem classe. O nosso exemplo é esse aqui. Nós temos aqui as vendas, né, para uma amostra de 15 vendedores durante a última semana. Repara aqui que as vendas estão na primeira coluna, tem R$ 8.000, R$ 10.000, R$ 12.000 e R$ 15.000. R$ 8.000 foi a venda de cada um dos 4 vendedores. O R$ 10.000 foi as vendas de cada um desses 6 vendedores. 3 vendedores, cada um deles venderam R$ 12.000. E 2 vendedores, cada um deles venderam R$ 15.000. Então, nós temos aqui uma tabela de frequência sem classe. Eu estou pedindo para calcular a média dessas vendas, e depois a moda e a mediana. Bom, então a gente vai calcular aqui a média das vendas. Então, tem um total aqui de 4 vendedores e cada um deles vendeu R$ 8.000. Então, vai ser 8 mais 8 mais 8 mais 8 dá 32. É como se eu multiplicasse 4 vezes 8. Então, para calcular, seguindo essa mesma lógica, esse mesmo raciocínio, é só multiplicar 6 vezes 10, 3 vezes 12, 2 vezes 15. Então, para facilitar ainda mais, a gente coloca uma coluna, mais uma coluna, acrescenta, que é o produto do x, que é as vendas, que são as vendas, multiplicado pela frequência, que é o f. Então, 8 vezes 4, 32, né? 10 vezes 6 vai dar 60, 12 vezes 3, 36, 15 vezes 2 vai dar 30, tá? Somando isso tudo, vai dar 158. Então, eu vou pegar esse 158, eu vou dividir pelo total de vendedores, que é 4 mais 6 mais 3 mais 2, isso vai dar um total de 15 vendedores. Então, a média de uma tabela de frequência sem classe vai ser a soma desse produto, né, do valor multiplicado pela frequência, que deu 158, e dividido por 15, que é o total de vendedores. Isso vai dar 158 dividido por 15, dá 10,53 mil reais. Tá? Uma outra forma de você também calcular a média de uma tabela de frequência sem classe é expandir esses valores, fica até mais fácil. Então, por exemplo, eu tinha dito que são 4 vendedores e cada um deles venderam R$ 8.000. Então, aqui eu vou expandir esses valores. Então, o 8 vai aparecer 4 vezes. 8, 8, 8 e 8. 6 vendedores venderam R$ 10.000. Então, vou ter 10, 10, 10, 10,
10, 10, 6 vezes. 3 vendedores venderam 12 mil reais. Então, eu vou ter 12, 12, 12. E 2 vendedores venderam 15 mil reais. Então, 15, 15. Então, a média aqui fica fácil. A média, basta você somar esses valores, todos eles, tá? E dividir pelo total de valores que eu tenho, que são 15. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15 valores. Somando isso tudo, vai dar 158, dividido por 15, aí nós temos o nosso valor, né, o nosso resultado, que é 10,53 mil reais. Bom, a mediana. A mediana, a gente tem que lembrar o conceito da mediana. A mediana é o valor central, tá, no conjunto de dados. Eu tenho 15 vendedores. Então, o valor da mediana está exatamente no meio, né, desses 15 vendedores. Então, mais ou menos na posição 15 dividido por 2, isso vai dar em torno de 7,5. Então, a mediana está lá entre 7, né, entre o 7º e o 8º valor. Então, como é que a gente encontra essa mediana? Então, para ficar mais fácil, a gente acrescenta uma coluna que é a frequência acumulada de cada linha. Então, a primeira linha, como é a primeira, né, vai repetir, 4. 4 mais 6 vai dar 10. Com mais 3 vai dar 13. Com mais 2, um total de 15. Bom, e aí? E aí que você faz o seguinte, você vai procurar a linha cuja frequência acumulada é imediatamente superior a essa posição de 7,5 que eu acabei de calcular. Então, por exemplo, 4 não é superior a 7,5. 10 é superior, 13 é superior, 15 é superior. Mas o que é imediatamente superior é o 10. Então, a minha mediana está nessa linha, na segunda linha. Então, eu tenho um total aqui de 10 mil reais. Né? Coincidiu esse 10 com a frequência acumulada. É pura coincidência, viu, pessoal? Então, as minhas vendas, né, a mediana vai ser 10 mil reais. Eu poderia usar a mesma ideia que eu fiz com a média, expandir os valores. Vou expandir os valores. Então, por exemplo, o 8 repetiu 4 vezes, 8, 8, 8, 8. O 10 repetiu 6 vezes, 10, 10, 10, 10. Opa. Eu tenho 4, 10, 5, 6, 10. O 12, 3 vezes, 12, 12 e 12. E o 15, 2 vezes, 15, 15. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valores. 15 é um número ímpar. Então, se é um número ímpar, a mediana é o único valor central. Tá? O único valor central. Então, se eu olhar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 10 está exatamente no meio, tá? Então, ele vai ser a minha mediana. Tá certo? A moda. A moda, ela é mais fácil. A moda, segundo a definição dela, é o valor mais frequente. Então, desses valores 8, 10, 12, 15, qual que é o valor mais frequente? O valor que aparece mais vezes, né? É o 10, né? Porque ele aparece 6 vezes. Então, a minha moda aqui vai ser 10 mil reais. Bom, agora a gente vai ver a medida de posição central para tabelas com classe. Nós temos aqui a nossa tabela, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 classes. Nós temos aqui 2 vendedores que venderam de 2 a 6 mil reais, 4 vendedores que venderam de 6 a 10,
3 vendedores que venderam de 10 a 14, 6 de 14 a 18, 5 de 18 a 22. Na realidade, pessoal, vamos pegar esses 6 aqui, 6 vendedores venderam de 14 a um valor menor do que 18. Tá? Mas para cálculo de média, isso tem pouco efeito, né? A gente considera de 14 a 18. E eu peço para calcular a média, e eu peço para calcular depois a moda e a mediana dessas vendas. Como que eu faço para calcular a média? Bem, eu tenho 2 vendedores que venderam, né, uma quantidade de entre 2 e 6 mil reais. Só que eu não sei exatamente quanto que eles venderam. Então, eu não posso usar o valor 2 e assumir que cada um deles vendeu 2 mil reais. Assumir que cada um desses 4 vendeu 6 mil. Assumir que cada um desses 3 vendeu 10 mil. Eu estaria jogando a minha média muito para baixo. Eu também não posso fazer o contrário, assumir que cada um desses 2 venderam 6 mil reais. Cada um desses 4 venderam 10, cada um desses 3 venderam 14. Eu estarei jogando a minha média muito para cima. Então a solução é, já que eu não posso usar o limite inferior e superior de cada classe, né, o óbvio, vamos usar o ponto médio. Então eu preciso calcular o ponto médio de cada uma dessas classes. O que é ponto médio? É só somar os dois limites, 2 mais 6, né, 8, divide por 2, isso vai dar 4. Né? Ponto médio da próxima classe, 6 mais 10, 16, né? Ponto médio, vai dar aqui 8. O ponto médio da terceira classe, né, vai dar 12, que é 10 mais 14 dividido por 2. Próxima classe, de 14 a 18, vai dar 16. E a última classe, 18 a 22, o ponto médio vai ser 20, tá? O que eu faço? Estou assumindo que cada um desses 2 vendedores venderam em média 4 mil reais. Então, 4 para 1 e 4 para 8. Então, vai dar um total de 8. Então, eu vou multiplicar o ponto médio pela frequência. Então, eu crio mais uma coluna, que é o produto do ponto médio, x, né, pela frequência daquela classe. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. 4 vezes 8, 32. 3 vezes 12, 36. 6 vezes 16 vai dar 96. 5 vezes 20 vai dar 100. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar esses valores, 8 mais 32, mais 36, mais 96, mais 100. Eu vou pegar esse total e dividir pelo total da frequência, né, que é o total de vendedores. Eu vou pegar esse valor que está aqui, eu vou dividir por esse total da frequência. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, quanto que dá essa soma? 8 mais 32, deixa eu pegar a calculadora. 8 mais 32, mais 36, mais 96, mais 100, 272. 2 mais 4, 6, 9, 10, 15, 20. Eu tenho um total de 20 vendedores. Então, vai ser 272 dividido por 20. Isso vai dar 13,6 mil reais. Então, a média das vendas para esses 20 vendedores é 13,6 mil reais. Bom, e a mediana? A mediana, qual é a mediana das vendas? Para eu calcular a mediana, eu vou precisar acrescentar uma coluna que se refere à frequência acumulada da classe. Então, por exemplo, na primeira classe, a frequência absoluta é 2, então, como é a primeira classe, eu vou repetir o 2. Opa, deixa eu trocar a cor desse 2. A segunda classe, 4 mais 2 anterior, 6. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Ficou pior. Deixa eu trocar a espessura da caneta.
6. Na terceira classe, 2 mais 2 mais 4 mais 3, isso vai dar total de 9, com mais 6, total de 15, com mais 5, total de 20. Bom, então para eu calcular a mediana, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, achar a posição da mediana. A posição dela, que eu chamo de pós, vai ser o N dividido por 2. O N é o total de vendedores, né? 2 mais 4 mais 3 mais 6 mais 5, isso deu um total de 20. Divide por 2, eu vou achar 10. 10 é a posição da mediana, ou seja, a mediana está na posição 10. Qual que é o próximo passo? Eu vou procurar entre essas classes qual que é a classe que tem uma frequência acumulada que é imediatamente superior a 10. Então, 2, 6, 9, aqui, 15. Então, esse 15 é imediatamente superior a 10. Então, a minha mediana está nessa classe, na quarta classe. Tá? O limite inferior dessa classe é 14. Tá? É 14. O limite superior é 18, a frequência simples dessa classe é 6 e a frequência acumulada é 15, né? É o 15. Eu vou usar essa fórmula, que a princípio parece muito complicada, né? Mas eu vou explicar para vocês e vocês vão ver que não é tão difícil assim. O LM, esse M é só para dizer que se refere à mediana. Esse L seria o limite inferior da classe, seria aqui o 14, né? Opa, deixa eu melhorar aqui. 14, mais o N sobre 2 é a posição da mediana, que eu acabei de calcular, 20, né, sobre 2, que deu 10, menos 20 sobre 2. F ante. Esse ante significa a frequência acumulada anterior à classe onde está a mediana. Então, se a classe onde está a mediana é a quarta, anterior vai ser, né, a terceira. Então, aqui o 9 vai ser a frequência anterior, acumulada anterior. Então, vai ser 9 dividido por FM. Esse F é a frequência da classe onde está a mediana, que é esse 6 aqui. Tá? Não vai colocar 20 aqui não, viu, pessoal? Vezes L maiúsculo vai ser o limite superior da classe, onde está a mediana, 18, menos o Lzinho, né, de novo, que é o 14. Então, aqui vai ser a minha mediana. Agora é só fazer as contas, né? 14 mais 20 dividido por 2 dá 10, menos 9 dá 1, dá 1/6, vezes 18 menos 14, isso vai dar 4. Então, a minha mediana vai ser 14 mais 1/6 de 4, vai dar 4 dividido por 6, dá 0,6666, uma dízima. Eu vou truncar aqui em duas casas, 0,67. Então, a mediana é 14,67 mil reais. Essa é a mediana das vendas. Tá? A princípio, a forma parece que é um pouco complicada, mas a gente viu que não é assim, nada difícil de entender. Bom, o próximo passo agora é a moda. Tá? Eu vou calcular a moda das vendas. A moda, pela definição da moda, é o valor mais frequente. Só que eu não consigo encontrar esse valor mais frequente, porque os valores estão dentro de intervalo. Então, eu não tenho condições de afirmar com certeza qual é o valor mais frequente. O que eu posso dizer é o seguinte, olha, olhando as frequências de cada intervalo, de cada classe, a penúltima classe, que tem uma frequência de 6, eu imagino que se a moda existir, ela vai estar dentro dessa classe, porque ela tem uma frequência maior. Então, de novo, vou dizer que a minha moda ela vai estar dentro dessa classe, entre 14 e 18. Agora, como que eu encontro essa moda? Eu poderia pegar o ponto médio, né, dessa classe, 14 mais 18 dividido por 2, daria 16 mil, né?
Nós chamamos isso de moda bruta. Moda bruta. Ou usar um dos métodos que a gente tem disponível para calcular essa moda. Uma delas é o método Zuber. Tá? Essa fórmula, a princípio, parece que é... Deixa eu apagar isso aqui. Parece complicada. Mas também, assim como na mediana, a gente, depois da explicação, vocês vão ver, vão perceber que não é tão difícil assim. Uma vez que eu identifiquei que a moda está na quarta classe, eu preciso do limite, deixa eu trocar de novo aqui. Eu preciso voltar. Do limite inferior da classe onde está a moda, que é o 14, né? Mais, eu tenho aqui, fazer uma conta aqui, vou deixar por enquanto, né? Vezes o limite, esse O aqui, pessoal, é só para lembrar que é o limite superior da moda, O, né? Da moda, para não confundir com o M lá o limite superior da mediana. Esse O, ele é LO, vai ser o limite superior da classe onde está mediana, 18, menos o Lzinho de novo, 14. Tá? Multiplicando agora, eu vou completar agora com essa parte aqui. Bom, esse FO é a frequência da classe onde está mediana. Então, vai ser esse aqui, o 6. Esse F antes do anterior, é a frequência simples anterior à classe onde está mediana. Então, vai ser o 3. Então, vai ser 6 menos 3. Aqui embaixo, no denominador, de novo, estou repetindo FO menos F antes, que é o 6 menos 3. Né? Mais F de novo, faltou só um Ozinho aqui, FO, que é a frequência da classe mediana, 6, menos F pós. Esse pós significa que é a frequência que está posterior, que vem depois. Né? Ah, mas se minha classe for a última, então a posterior é 0. Ah, mas se a minha classe for a primeira, então a anterior é 0. Então, nesse caso aqui é 5. 6 menos 5. Esse aqui vai ser a minha moda. Então, agora é só fazer as contas. 14 mais 6 menos 3 vai dar 3. 6 menos 3, 3 aqui embaixo, mais 6 menos 5 vai dar 1. Vezes 18 menos 14, isso vai dar 4. Então, a minha moda vai ser igual a 14 mais 3 divide por 4, multiplicado por 4. Posso cortar esses 4 aqui. Então, sobrou 14 mais 3, né? 17 mil reais. Então, eu tenho aqui o valor da minha moda. A moda, pelo esse método, né, é igual a 17 mil reais. Bom, pessoal, é isso aí. Agradeço, né, por vocês estarem assistindo essa videoaula e espero encontrar vocês no próximo vídeo.